Pode sentar. Obrigado, vocês são uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O meu desejo era ver na escola bíblica todo mundo com um caderno na mão, um caderno aí de 500 páginas, 2 canetas para que se a tinta de uma acabasse, você tivesse a outra, e você estivesse anotando todas as coisas que vão ser faladas. É muito importante. Eu disse a vocês, escreva. Em 13 anos, talvez você não tenha mais a Bíblia na sua mão. Dizer que conhece Deus e não tem um relacionamento com Ele é nada. Porque a mudança de vida acontece quando há um relacionamento. Você equilibra toda a sua vida dentro do relacionamento. Eu disse domingo passado de um rapaz que conhece tudo sobre um jogador de futebol bem famoso. Tudo. Os gols da caminhada inteira, até os minutos em cada partida, os momentos mais extraordinários que aquele jogador teve, decisivos em Champions League, etc, etc. E alguém perguntou, com todo esse conhecimento dele, se você bater a porta dele, ele vai abrir? Ele disse, não. Porque ele não me conhece. Nós não temos nenhum relacionamento. Mas, Senhor, em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo, e profetizei, e etc, etc. Ele disse, eu não conheço vocês. Nós nunca conversamos. Nunca tivemos um tempo juntos. Não existe relacionamento. Irmãos, com Deus, para que haja crescimento, tem que ter relacionamento. Eu perguntei à minha esposa se ela dormiu bem. Ela disse que dormiu melhor do que ontem. Eu dormi bem, graças a Deus. Mas eu acordei muito cedo e fui para a minha sala fazer minha devocional, buscar a Deus, porque há muitos anos atrás, no encontro de casais, há muitos anos, eu disse para um casal de irmãos, a esposa dele está aqui, não sei se ela lembra, mas ele lembra disso, o irmão Carlinhos da Campinense, a doutora Verônica que está aqui. Eu disse assim, rapaz, a coisa que mais me fere é não ter tempo para dar tempo a Deus. E Deus me deu esse tempo. E agora que eu tenho tempo, eu vou gastá-lo como? Dormindo? Deixando de fazer as coisas que a palavra me ensina que eu tenho que fazer? Não posso. Eu tenho que ter esse tempo com Deus. Esse tempo para mim, ele é muito importante. Ele é como o oxigênio que rega todo o meu ser. Então, física, moral, espiritual, mental, eu tenho saúde. Estou prestes a completar 70 anos, estou com muita saúde, graças a Deus. Espero continuar assim até os meus 96, 98 anos, quando o Senhor me recolherá. Mas se Ele quiser levar antes, também está tudo bem. As coisas que você tem certeza na vida, você não tem medo delas. Elas te são ganho, não perda. Então é importante que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra, para que a nossa vida tenha um ganho de causa. Essa semana eu estava orando, se eu não me engano, quinta-feira pela manhã, e eu perguntando ao Senhor, porque muitas pessoas que são do meu convívio e que eu conheço, umas prosperam e outras não prosperam. Prosperidade é algo bíblico. Primeiro começa com o trabalho. Nenhum preguiçoso vai prosperar. Agora tem coisas que vêm como favor de Deus. Nós temos falado sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo do favor de Deus. Tem coisas que Deus vai mandar, independente de nós. Não depende de nós. Agora, muitas das coisas que acontecem na nossa vida, elas não têm se manifestado por conta de princípios que nós temos negligenciado. Prosperidade é um deles. Porque nós somos amantes do dinheiro. Nós somos amantes dos bens.
Essas coisas deveriam ser nossos serviçais. Existem princípios para o homem que não existem para os pássaros, por exemplo. Não existe um princípio para os pássaros de plantar. Existe um princípio de colher. Mas para o homem existe um princípio de plantar para colher. Mas você sabia que muitos de nós somos pássaros? Nós comemos nossas sementes ao invés de plantarmos nossas sementes? Temos a mão mirrada para o reino, por exemplo. Por quê? Porque nós não temos confiança de que não vai nos faltar absolutamente nada. Eu confio na palavra do profeta, quando ele disse: eu fui moço, e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem alguns investimentos que nós temos que fazer e nós não fazemos porque achamos que vai faltar. Porque ainda não é o fato de não termos fé, porque não desenvolvemos a nossa fé. Humanamente falando, a minha filha não teria condição de estudar numa escola bilíngue. Mas esse é um sacrifício que eu faço, porque eu sei os frutos que eu já estou colhendo, ela sabendo inglês, e os frutos que ela irá colher por causa do inglês, e por causa de princípios que ela está aprendendo nessa escola. Isso quer dizer que eu tenho que trabalhar mais, para suprir mais. Agora, eu quero ver as coisas resolvidas, isso é muito importante. Então, nessa manhã, eu quero te trazer uma palavra para te incentivar, como essa que nós conversamos agora. Eu lembro que nessa manhã eu estava lendo 1 Crônicas, capítulo 4, e vendo que é um capítulo que fala de genealogias. E por quê? Porque o povo tinha acabado de sair do cativeiro, e eles perderam a identidade. Então Deus faz com que o escritor, envolvido pelo Espírito, lembre as gerações, para que eles vejam que eles têm um princípio, que eles têm um meio, que eles têm um fim, que eles têm uma identidade. E no meio dessa programação do Espírito, escrevendo a genealogia daquele povo, em um certo momento o Espírito Santo para e traz algo. Um homem que a Bíblia só fala 2 vezes no nome dele, chamado Jabes. E por que o Espírito Santo traz esse texto? Para mostrar para as pessoas, para aquela geração que saiu do cativeiro, que não obstante eles terem passado tudo que eles passaram e tentaram apagar o nome, tentaram apagar a identidade deles, mesmo assim, Deus traz um interrógano naquilo que está sendo feito na caminhada deles, para mostrar que um homem simples, cujo nome tinha o significado de alguém que gerou dor para outra pessoa. E o Espírito Santo usa essa pessoa, ou esse nome, depois de muito tempo, para mostrar: olha, é possível também para vocês mudarem o destino de vocês. É possível para vocês encontrar o senso profético de destino de vocês e caminharem de uma forma diferente. É possível que vocês aprendam a me adorar como de fato de verdade é, me louvar como de verdade é, sem ficar com as sequelas do tempo do passado. E está escrito aqui que esse rapaz, Jabes, a Bíblia diz que ele se tornou mais ilustre que os seus irmãos. Sua mãe o chamou de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Mas, não obstante esse nome que trazia um peso de maldição, porque o nome dos judeus sempre traz um peso, e geralmente eles queriam que trouxesse um peso espiritual e não de maldição, mas no caso dele era um peso de maldição, porque todo mundo que olhava para ele foi aquele que fez a mãe sentir dores terríveis. Mas ele mudou essa história. E como foi que ele mudou? A Bíblia diz que ele orou. Oração muda a história. Oração muda destino.
Oração tira você da lama para o pedestal da fama. Nós temos que ser um povo que ora. A Bíblia diz que Jabes invocou o Deus de Israel. Esse tipo de oração aqui é um tipo de oração que nós não aprendemos a fazer. É entrar num tribunal espiritual para reaver aquilo que é um direito. Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Aí a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Agora, na oração dele está a história de Israel. Era praxe daquele povo de Deus invocar o nome do Senhor. E aqui está escrito. Era praxe daquele povo cultivar. E disse Deus: faça isso, faça aquilo. Deus os abençoou, dizendo. Isso era uma praxe dos patriarcas, que foi levado para toda a geração. Eles tinham esquecido disso, e Jabes está aqui lembrando isso. Eles perderam o tino das suas terras e fronteiras. É o que está na oração de Jabes: alargues as fronteiras. Eles tiveram durante um tempo todo a mão do Senhor sobre eles, e a oração de Jabes está dizendo: que a tua mão seja comigo. Eles foram tratados terrivelmente, o mal os alcançou, e Jabes está dizendo: que tu me livres do mal. A aflição já era muita, estavam saindo do cativeiro, e Jabes diz: para que eu não venha sofrer aflição. Então perceba que a oração de Jabes, ela é muito mais do que para Jabes, ela é uma oração profética, num contexto onde Deus está reerguendo uma nação, trazendo pela genealogia a identidade de cada um deles. Irmãos, esses ensinamentos que nós transmitimos, no qual a palavra é a nossa regra de fé e prática, ele é fundamento para as nossas vidas e, acima de tudo, fundamento para o nosso crescimento espiritual. Se nós não observarmos esses princípios bíblicos que foram deixados por Jesus Cristo, por Paulo e por muitos dos apóstolos, nós estaremos todos os dias na igreja, podemos até trazer a Bíblia, ouvimos uma mensagem, vamos para casa, mas você mesmo está ficando cansado porque você não vê mudança. E por que você não está vendo mudança? Porque você está negligenciando princípios. Negligenciando princípios. E princípios negligenciados tolhem o crescimento daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É preciso que nós abramos a nossa mente, o nosso coração, e entremos em um processo de lucidez com relação à palavra que nós temos recebido e ouvido. E, acima de tudo, aquilo que a igreja local está promovendo para o seu crescimento. Você precisa interagir com isso. Se existe uma universidade boa que você pode crescer, a igreja local é uma delas. Mas você precisa fazer as matérias que a igreja local está te dando. Se você não fizer, fica difícil. E precisa encontrar tempo. É necessário. Não se esqueça da palavra que diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Eu digo sempre, não é 25 horas, 26 horas, é 24 horas, porém dando tempo para tudo. Nós temos que trabalhar nosso tempo. É importante para que as coisas possam acontecer. Então, de tudo que nós temos estudado, se quisermos ser bem-sucedidos, precisamos ter a palavra como base, porque essa palavra é que nos faz viver, e ela tem a essência daquilo
que Jesus conquistou na cruz, é a palavra. E tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, tem até uma canção que fala sobre isso. Eu acho que nós esquecemos Isaías 53, versículo 10, que é uma promessa que foi dada a Jesus Cristo, que o profeta, num dos seus momentos de adoração e oração, ele penetrou os céus com os seus ouvidos, talvez numa visão aberta, não posso lhe garantir isso, mas ele ouviu a conversa entre Deus e o Filho. E essa conversa é narrada em cartas que transformaram-se na Bíblia que nós temos. E uma dessas conversas, ou uma dessas palavras de promessa que foram dadas a Jesus Cristo, é que quando ele desse a sua alma pelo pecado da humanidade, ele teria a graça de ver a sua posteridade. Você tem mão direita aí? Faça assim e diga, declare agora, faça uma proclamação: eu sou a posteridade de Jesus Cristo. Então, pelo menos nesse local, hoje, aqui e agora, ele está vendo a posteridade dele. E o Pai disse que essa posteridade teria direitos. Um deles, longevidade de vida, ou viver muito. Essa palavra foi dada para Jesus Cristo, Isaías 53, 10. Eu e você, nós temos direito de viver muito. Agora, viver apenas existindo não faz sentido. Porque existir é uma coisa e viver é outra coisa. Quem vive, vive a vida de Deus, a vida zoe. É bem diferente. Essa é a promessa que foi dada para Jesus Cristo. E a terceira delas, nesse mesmo texto, é que essa posteridade que viveria muito, veria em suas mãos a prosperidade da vontade do Senhor. Agora, se você estudar o que é a prosperidade da vontade do Senhor para mim e para você, e se nós cumprirmos os princípios que nos levarão a isso, em um ano você não será mais a mesma pessoa. Você não precisa fazer nenhum marabalismo teológico para ser uma pessoa bem-sucedida, simplesmente seguindo os princípios. Hoje pela manhã, às 3:30 da manhã, eu estava lembrando aquela casinha de palha que eu morava. Que coisa linda aquela casinha, toda feita de sapé. Minha mãe pegava as estacas de madeira, colocava, pegava o barro, molhava, mexia aquele barro, ia botando pedras e pedaços de tijolos de construção na parede, ia jogando aquele barro, e depois eu vinha amassando com a mão assim, para ficar liso, toda cheia de só Jesus na causa, mas fazíamos aquilo, e nós tínhamos a nossa casa. Mas hoje eu estava lá no apartamento, orando, não tenha isso como soberba, e eu estava sentado no cantinho que sento sempre para a minha oração da madrugada, e eu estava olhando a minha varanda. Ela tem 8,5 metros a varanda. Eu digo, meu Deus, que coisa. Depois eu olhei para a sala tem 6,80 de comprimento e 4 de largura. E fui na porta dos quartos e vi a esposa dormindo, a filha dormindo, o outro quarto vazio, porque o cabra está nos Estados Unidos, a área de serviço, a cozinha, a área de gourmet. Disse, Deus, por mim mesmo isso não estaria acontecendo. Mas é simplesmente o cumprimento de princípios da palavra que faz com que as coisas... Às vezes nós lemos a Bíblia e diz assim, esses sinais seguirão os que creem. Aí nós pensamos só no espiritual, esses sinais, não é? Isso aqui. Não, tudo vai nos seguir. Esse sinal seguirão aos que creem. No nome dele tudo é possível. Eu não preciso usurpar de ninguém. Nada, absolutamente nada. Porque as coisas que eu preciso, elas virão à minha mão, porque quando você cumpre o princípio, os princípios atraem o que você precisa. É tão simples.
Então, a obra redentora de Jesus Cristo, observando-a, a razão dela visa única e exclusivamente e radicalmente a nossa mudança no homem interior, no nosso espírito recriado, e o nosso mundo em torno de nós mesmos. Porque você pode mudar o seu ambiente, você pode mudar a atmosfera de onde você chega. É preciso crer nisso. É possível. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, e esta carta é considerada pelos apologistas como o Evangelho de Paulo, porque ela é altamente teológica, doutrinária, extraordinária, né? Paulo foi muito profundo. Por exemplo, Paulo narra uma das coisas mais importantes do sacrifício na cruz, que era o homem sem Deus, escravizado, mas ele narra também a misericórdia e a graça de Deus, o favor de Deus chegando para esse homem, e não só para judeus, mas também para gentios, porque até então se pensava só nos judeus. Mas Paulo mostra que aquilo que Cristo fez não era apenas para um grupo de elite, era para todos aqueles que crescem, e entre eles estávamos nós, os gentios, e isso nos alcançou. Nessa mesma carta, Paulo fala também que, a partir do capítulo 5, que existem dois tipos de pessoas, ou dois tipos de casas, nas quais nós podemos nascer. A primeira delas é a casa do pecado, o corpo, que ao entrar no mundo foi contaminado. E vivemos um tempo grande nesta casa do pecado, fazendo a vontade desta casa, dos sentimentos, das emoções, os desejos. Vivemos muito tempo nela. Mas Paulo sintetiza que o outro tipo de casa é quando Jesus veio e ele nos fez casa de adoração, casa de oração, porque ele passou a habitar nesta casa, que antes era uma casa de pecado, agora é uma casa de adoração, uma casa de louvor. E a minha pergunta é: tem sido assim mesmo? Eu estou vivendo para a glória de Deus? Afinal de contas, o texto que nós acabamos de ler no início, se eu vivo, vivo para o Senhor, se eu morro, morro para o Senhor. Então eu não sou de mim mesmo. É por isso que eu cito sempre a brincadeira de seu rei mandou dizer, porque se você não é de você mesmo, seu rei mandou dizer alguma coisa, você tem que fazer. Você não vai dizer, não, veja bem, não tem isso. Seu rei mandou dizer, acabou, tem que fazer. Não é fácil, não? Nem de ouvir, quanto mais de fazer. Aí eu pergunto, nos foi dada uma nova casa. Esse corpo agora é o templo do Espírito. O que é que eu estou fazendo com ele? Ele está servindo como casa do pecado ou como casa de adoração? Eu tenho que pensar. É muito importante. Porque se nós colocarmos aquilo que já foi nos dado em uma premissa menor, nós vamos cair naquilo que está escrito em Gálatas capítulo 19 até versículo 21, se você puder abra lá, onde está escrito: ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E ele diz: e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus. Aí você vem para a igreja, recebe a palavra, nasceu de novo. A proposta da Bíblia é que você mude de vida, e você continua vivendo a mesma vida que você vivia antes, sem nenhuma mudança. Isso é uma perda de tempo.
Então tem que existir entre nós, irmãos, um modo de sair dessa casa. E a única forma de sair dessa casa do pecado é morrer. Não, nós não vamos fazer teu funeral nem o meu, não é isso que eu estou falando. Não é esse tipo de morte que eu estou falando. É a morte do eu, é a morte da carne, é a morte daquilo que ela deseja. É implementar nela um tipo de vida que o próprio Paulo também nos ensina. Ele diz que nós morremos para o pecado quando Cristo adentrou nossas vidas. Está escrito assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Qual é a minha consciência? Viver para Cristo. Viver para Cristo. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecíamos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Por quê? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Ou eu tenho essa consciência desse novo estilo de vida e eu não tenho as práticas do passado, ou a minha vida não terá o progresso que eu quero. E não adianta, porque nós não estamos enganando a Deus, nós estamos enganando a nós mesmos. Eu digo que isso é um engano burro. Você enganar você com práticas que hoje você não deveria mais ter na sua vida. E o apóstolo Paulo, ele chama-nos nessa carta radicalmente a eliminar esse passado. Por isso que eu digo várias vezes a você: quer voltar para algum lugar, volte para a sua origem. Para o passado não. Você saiu da casa do pecado, entrou na casa de adoração, da oração, não tem como você voltar para isso, irmão. É complicado. Qualquer dia desse eu vou te explicar na escola dominical aquele texto de Hebreus 6 que é tão complicado de entender. Quando diz que não há mais solução quando você fez isso, aquilo. Eu vou explicar isso aqui bem detalhadamente, no grego e no hebraico, para que você saiba o que é que aquilo quer dizer e a responsabilidade que aquilo tem sobre nossas vidas. É muito sério. O apóstolo Paulo disse: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, disse Paulo, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, ele começa dizendo que não alcançou a perfeição, mas no final ele diz: todos nós que somos perfeitos, ou seja, aqueles que já alcançaram essa perfeição, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Paulo não está negando que no sacrifício de Jesus Cristo, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 14, que a perfeição não nos foi dada, ela foi dada. A manifestação dela é exatamente o cumprimento dos princípios para que ela se manifeste na nossa vida. Ele começa dizendo: eu não alcancei, porque ele está falando com pessoas que não alcançaram, mas no final ele diz: todos nós que somos perfeitos, ou seja, aqueles que já alcançaram isso, que já estão para lá de Bagdá. Se alguma coisa falta, Deus vai esclarecer. Mas esse é o propósito dele. E o apóstolo Paulo continua dizendo: olha, bem que eu poderia confiar também na minha casa terrena, na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Ora, eu cumpri todos os preceitos. Por exemplo, eu fui circuncidado ao 8º dia.
sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Não é esse fariseu que você pensa hoje que é hipócrita, não. Fariseu aqui era alguém que era em cima da lei. Mas ele diz, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, é sério? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas essas coisas e as considero como refúgio somente para ganhar a Cristo. Para ele era a coisa mais importante, era a vida de Deus, a vida com Cristo. E ele diz, não somente isso, mas e ser achado nele. Mais importante agora, não tendo justiça própria, porque ela procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada em fé. Olha que coisa bonita. Em outras palavras, ele está dizendo, eu cortei minha relação com o pecado. Como posso viver no pecado, depois de tudo isso que eu adquiri, essa riqueza, essa pérola extraordinária chamada Cristo? Como viver novamente no pecado? Como não estar enganjado naquilo que é a obra dele? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja não é invenção humana. Pode ser que os dogmas que existam nela sejam, mas a igreja não. A igreja é de Jesus Cristo. Ele veio para estabelecer uma igreja, e nessa igreja tem membros, e membros da igreja precisam estar acoplados às engrenagens que a igreja tem. Uns na adoração, outros no serviço, outros cuidando das pequenininhas ovelhas, outros cuidando hoje, nós sabemos disso, da mídia, que vai para o mundo inteiro, recepção, e etc, e etc, e etc. Quantas áreas a igreja local tem? E ainda por cima, aquilo que a igreja local, através do anjo que está nela, determina como algo bíblico que deve ser feito pela membresia, para que haja um crescimento espiritual das unções que são específicas dentro do corpo. A unção apostólica, a profética, a evangelística, a pastoral e a do ensino. Se nós, como corpo, não nos submetemos a isso, ou se nós não nos submetermos a isso, e elas estão cheias de princípios para serem cumpridos, o que nós estamos fazendo? Para onde estamos indo? Essa é a poderosa mensagem que jamais você ouviu. E eu estou muito feliz por estar trazendo essa palavra. E eu quero ver a alegria no seu rosto. Olha para a pessoa do seu lado aí, vê se ela está dando um sorriso para você. Tem pessoas te orando muito sério, né? Diga para ela assim, não interessa. De todo jeito, tu vai morar no céu comigo. Aleluia. De todo jeito, nos princípios, ok? Aleluia. Paulo também nos mostra outra coisa no livro de Romanos, é que assim como Adão, nele todos pecaram, não diz que todos nasceram pecadores, o versículo não diz isso. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia não diz, todos nasceram pecadores, a Bíblia não diz isso, ok? Paulo diz que em Adão houve o pecado, mas em Cristo Jesus, através de sua morte e da sua ressurreição, nos foi dado um novo início, um novo começo. Deus fez exatamente assim. Ctrl, Alt e Del. Plim! Começamos tudo de novo. Agora tu és uma criança em Cristo. Vai começar a caminhar. Aí começa a caminhar. Criança é ranzinza, criança esperneia, se joga no chão. Não tem problema. Mas aqui na igreja a gente vai ajustar você com a palavra.
E aí você vai se tornar um adolescente, um jovem, com todos os problemas que todos os jovens adolescentes têm, mas se torna um adulto, aí começa a ter maturidade espiritual, aí começa a entender o porquê de algumas coisas que são faladas, que são ditas, que são colocadas. Para que haja o quê? Um crescimento. E não tem como isso acontecer se nós não seguirmos princípios. Aleluia. Então, o que Paulo diz? Que Jesus assumiu o lugar de justiça e nos concedeu essa justiça. E ainda o Espírito fala para Paulo o seguinte: Paulo, diga para eles o seguinte, Romanos 6, 11 a 14, assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, se a igreja de Jesus Cristo na face da terra vivesse isso, quantos problemas a igreja já teria solucionado no mundo? Muitos, mas nunca deixaríamos de ter problemas, porque o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. Porém, muitas das batalhas que nós travamos, que é na carne, seriam travadas no Espírito. E nós teríamos aquilo que a Bíblia diz: vitória, 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 porque somos considerados por Deus mais que vencedores. Então ele diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, presta atenção, não reine, reinar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que não obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado, a partir de agora, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por favor, declare comigo: o pecado não tem domínio sobre mim. Então diga para o seu vizinho assim, eu sei que esse negócio está dizendo para o vizinho é chato, mas a gente tem que fazer. Diga para o seu vizinho assim: só peca se quiser. Pronto. Não vem com essa, não, é porque minha carne é fraca. Se ela fosse forte, era um problema seríssimo. Então, você só peca se você quiser. Assim como você vive para Cristo, você já é dele, acabou-se, tem que viver para ele. Agora, se você não quer, esse é o problema. Nós temos que decidir essa jornada. Amém? Você está sendo abençoado? Amém. Eu ainda tenho 3 minutos, é isso mesmo? Glória a Deus, vamos tentar. Vamos tentar, tenho 3 minutos. Então, a primeira coisa que nós devemos considerar para começar a terminar é que eu morri em Cristo. Então, se eu morri em Cristo, eu morri para o pecado. E eu preciso tomar posse dessa verdade, porque aquilo que eu não tomo posse não vai ter efeito na minha vida. No livro de Colossenses, Paulo disse o seguinte: e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Deus vos deu vida juntamente com Cristo. A mesma vida que Deus deu a Cristo na ressurreição é a vida que eu e você temos. 5 amém, 2 aleluia, 1 glória a Deus. Eu vou ler novamente. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos delitos e pecados. Amém. Porque temos a própria vida, porque os pecados e os delitos não existiriam mais. Amém. Então somos iguais a Cristo. Tendo ele cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e cravou na cruz a duplicata que nós tínhamos para pagar. Ele rasgou e cravou na cruz. Diga: eu estou livre. Diga: eu estou livre. Melhor ainda, diz a Bíblia:
e despojando os principados e potestados publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe o que significa isso? No dia que Jesus fez isso, ele ordenou que todo o inferno se enfileirasse e ele destituiu dele toda a autoridade que existia contra nós, porque a autoridade do inferno está no pecado. É no pecado que o inferno encontra autoridade. E é na graça que nós recebemos que nós encontramos o direito de ter o diabo debaixo dos nossos pés. Mas eu sei que para muitos crentes isso ainda é uma... Oh, não brinque com o diabo. Não, ninguém está brincando. Eu estou apenas citando o que a palavra diz. Que Jesus despojou os principados e potestades publicamente e os expôs ao desprezo. Foi Jesus que fez isso. Triunfando deles na cruz. Para quê? Para que nós também tivéssemos o inferno por desprezo e nós em Cristo triunfamos sobre o inferno. Então você não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Eu já contei isso aqui uma vez, mas como eu estou com o microfone, eu posso contar quantas vezes eu quiser. Eu fui a uma convenção da Adonep em Gramado. A pessoa que foi me buscar no aeroporto em Porto Alegre, quando eu entrei, eu disse: graças a Deus, pastor, que o senhor chegou. Estamos vivendo uma situação muito difícil. Eu digo: o que é que está acontecendo? Pastor, de repente as casas pegam fogo, ninguém sabe o que é isso, coisa do diabo. O diabo está se andando e enrolando lá em Gramado, é uma confusão toda. Eu digo: pois então vai parar esse negócio hoje, porque chegou luz aqui agora. A pessoa olhou assim para mim, eu disse: rapaz, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Você não leu isso na Bíblia? É li, mas aí, novamente. Então você veja como é que estava a cabeça dessa pessoa, o coração dessa pessoa. Chegamos lá. 800 pessoas numa sala de oração. Eu ia fazer o meu primeiro momento levando uma palavra de oração. Todo mundo de joelho. Ninguém ouvia a voz de ninguém, era só um cochicho. E eu perguntei para o irmão: o que está acontecendo? Pastor, pelo amor de Deus, fale alto. O diabo não pode ouvir. Se ele ouvir, vai ter retaliação. Eu digo: como assim? Levanta todo mundo. Levantou todo mundo. Aí, se você não tiver cuidado, pensa que a pessoa está soberba, né? Levanta todo mundo. Todo mundo assombrou, as velhinhas, as senhorinhas, todo mundo levantou, todo mundo. Digo: vamos ler a Bíblia. 1 João, capítulo 5, verso 18. Aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Antes, o que de Deus foi gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Houve aquele suspense. Eu disse: irmãos, quem aqui nasceu de novo? Todo mundo nasceu de novo. Quem aqui não anda em pecado? Meia plateia. Quer dizer que meia andava. Está explicado. O medo do inferno é esse aí. É o pecado. Porque o pecado tira a nossa legalidade, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, porque as coisas velhas já passaram. Então nós temos que ter cuidado com o nível de vida que nós estamos vivendo para não entrarmos em pecado. Amém? Então, como eu disse que o capítulo 8 é considerado o Evangelho de Paulo, o capítulo, não só o capítulo, mas o livro todo, o nosso foco é nessa transição que Paulo fala de que nós estamos escondidos em Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo. Aleluia, diga: eu estou escondido em Cristo. E para nós terminarmos, eu vou te perguntar: que tipo de evangelho nós estamos pregando? Que tipo de evangelho nós vamos pregar? Temos que pensar nisso. Que tipo de discipulado nós vamos exercer para as pessoas que estão chegando? Você percebe que hoje já tem muitas igrejas que não falam mais em arrependei-vos, arrependa-se. Não. O evangelho não está sendo pregado como deveria ser pregado.
tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, não há remissão de pecados. Não tem como o sangue fazer o trabalho dele se eu empino o pescoço e eu não peço perdão a Deus pelas faltas cometidas, se eu não me coloco diante de Deus como filho, aceitando aquilo que o Calvário me deu, a redenção que o Calvário me deu, a ressurreição que o Calvário me deu. Nós nos preocupamos com tanta coisa, que ministério eu tenho, o que é que eu faço, o que é que... Preocupe-se com aquilo que o Calvário fez para você. Preocupando-se com aquilo que o Calvário fez para você, você vai encontrar todas as outras coisas no seu tempo. É a mesma coisa de dizer assim, Jesus salva. É verdade ou é mentira? É verdade, Jesus salva. Mas é só isso? Não. A Bíblia diz que o homem tem que arrepender-se dos seus pecados, receber Jesus como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. A partir de agora ele tem um Senhor. E o Senhor vai dizer para ele como é que ele vai andar, o que é que ele deve fazer. Porque senão a vida continua a mesma. E se for para ter a mesma vida de lá fora, o que é que eu estou fazendo aqui? É por isso que as pessoas nos chamam de radicais. E somos. Porque a Bíblia nos fala dessa radicalidade, que é uma mudança de vida. Irmãos, é muito importante ter um nível de vida onde você tem um relacionamento com Deus e você vai poder ver as coisas espirituais diante dos seus olhos, abrindo-se. Você vendo os caminhos, as coisas que você tem que fazer. Dúvida não tem nada a ver com Deus. Medo não tem nada a ver com Deus. Indecisões não tem nada a ver com Deus. Essa vida com Deus vai nos mostrar a forma correta. Então eu não posso viver uma nova vida baseada nos pergaminhos da velha. E Paulo foi bem sincero e correto quando ele disse: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, presta atenção nisso, não habita bem nenhum na carne, pois o querer o bem está em mim, porém o efetuá-lo, não. Porque eu não faço o que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Sabe por quê? Eu vou te dizer por que isso acontece. A salvação tem 3 estágios. Todos nós precisamos passar pelos 3 estágios da salvação. Qual é o primeiro? Você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida quando o apelo é feito. A moça entregou o currículo na loja e disseram assim: pode deixar. Ele disse: não, eu quero falar com o gerente. Não, mas o gerente está numa reunião, ele não pode lhe atender. Mas eu espero o tempo que for preciso. Eu quero falar com o gerente. Esperou mais de 4 horas, doutor. E o gerente viu lá e veio: o que está acontecendo? Disse: não, essa moça veio trazer um currículo, mas ela disse que primeiro precisa falar com o senhor. Pois não, o que você deseja? Ela disse: eu sei que muitas pessoas aqui trouxeram currículo, muitas moças que trouxeram currículo para trabalhar. Elas querem trabalhar, mas eu preciso trabalhar. Ele olhou assim para ela: os outros querem. Você pode querer hoje e não querer amanhã. Mas quem precisa, precisa sempre. Então a salvação tem 3 estágios. O primeiro, eu fui salvo da culpa e da penalidade do pecado, como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Jesus rasgou o escrito de dívida. Fui salvo da culpa e da penalidade do pecado. Pedi perdão. Segundo estágio, estou sendo salvo do hábito e do domínio do pecado, porque mesmo em Cristo eu tenho hábitos que precisam ser tirados da minha vida. Então eu estou sendo salvo do hábito e do domínio desse pecado, que todo dia ele me imprensa, quer que eu faça o que eu não quero fazer. Terceiro, serei salvo definitivamente no dia do Senhor. Por quê? Porque o espírito foi recriado, ressurgiu em Cristo. A alma está sendo salva pela palavra, e Paulo disse: essa carne eu esmurro
e eu reduzo ela à escravidão, para que ela não venha me desaprovar. Que eu posso estar salvo no Espírito, minha alma recebendo a palavra, mas minha carne fazendo o que ela quer. Então, eu preciso, todos os dias, de uma mudança radical de vida. Todos os dias, eu preciso. Eu não apenas quero, porque há tantas coisas que eu já quis e passaram, mas as coisas que eu preciso buscá-las. Mas graças a Deus, porque Paulo chega a uma conclusão, e eu vou fazer ela. Paulo diz: esse bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero eu faço. Aí ele suspira e diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não pare aí. O próximo texto diz: graças a Deus por Cristo Jesus. Ou seja, ele fez uma pergunta, mas ele traz a resposta: quem me livrará do corpo desta morte? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. É Ele. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte, diga isso com veemência, e nos deu completo acesso, aleluia, ao coração do Pai. o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora Apagada, agora brilha, aleluia, cada dia brilha mais. só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Levante suas mãos e diga: só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E Paulo termina começando dizendo o seguinte: portanto, queridos, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida aboliu a lei do pecado e da morte. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Vamos fazer algumas proclamações. Diga comigo: para a liberdade foi que Cristo me libertou, então eu sou verdadeiramente livre. Diga: o Espírito de vida está sobre a minha vida, e se o Espírito da vida está sobre a minha vida, o meu corpo mortal é vivificado todos os dias, em nome de Jesus. Diga: sou grato a Deus pela vida em Cristo, pelo poder do Calvário,
pelo poder da ressurreição, pelo poder do sangue, diga: eu tenho a vida Zoe, a própria vida de Cristo, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Isso sendo um fato, eu te digo, nenhuma enfermidade tem direito de estar no seu corpo. Jamais faltará o pão na sua casa. Jamais faltará o óleo da unção. Existem algumas patologias modernas. Eu acredito que elas já existiam no passado, nós não tínhamos conhecimento. Mas elas existem hoje. Uma delas eu estava querendo lembrar aqui, o nome não estou lembrando. Acho que é bipolaridade. Eu não sei explicar isso, mas eu tenho ouvido de pessoas que têm esse mal. Porém eu te digo, em Cristo, a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Então você tem que lutar contra essas coisas que querem se alojar no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, dizendo que você é um cadeirante espiritual. Você não é. Você não é. Você pode ficar livre dessas coisas. Agora não é dando evasão a elas, é batalhando contra elas. Qualquer anomalia, qualquer coisa no psicológico, no emocional, no sentimental, nós somos livres. Está escrito, irmãos. Eu só preciso crer. Eu preciso pegar isso para mim. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: a minha casa, a minha família é casa e família bendita do Senhor. Aleluia. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, aleluia, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eu não quero, eu preciso. Se você estiver aqui nessa manhã e ainda não entregou sua vida a Jesus, e você tiver essa consciência de que você precisa, eu quero te convidar a vir aqui na frente, sem medo de ser feliz, e vir receber Jesus, através da tua confissão e de uma oração que eu vou fazer, para que você viva esse estilo de vida que eu acabei de ministrar aqui. Mas você precisa fazer a sua parte, que é o seu passo de fé. Eu não posso fazer por você. A salvação nos é dada em Cristo Jesus, mas é o homem que decide dar o passo de fé e recebê-lo. Se tiver alguém, venha agora. Eu quero orar por você, para que a vida de Deus penetre no seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Há alguém? Se não há alguém, venha. Pode vir, venha aqui.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Se tiver mais alguém, venha. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Aleluia. Como é o seu nome? Gilmara. Amém. Jesus vai adentrar a tua vida nessa manhã. Vai trazer cura para a sua vida. Cura. Vai te selar com o Espírito dele. Porque eu percebo nos seus olhos que a sua decisão é uma decisão de verdade. Você pode levantar suas mãos, fechar seus olhos. Feche os seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu reconheço publicamente o teu sacrifício na cruz do Calvário, o teu sangue que foi derramado para que hoje, no dia 27 de agosto, eu fosse encontrada. Eu sou de você. Seja meu Senhor para sempre. Guarde-me debaixo das tuas mãos e cele-me para o dia da redenção. Te peço perdão de todos os meus pecados. Limpa-me. Deixa-me mais alvo que a neve. Obrigado, Senhor, te louvo e te agradeço por essa vida preciosa. A tua palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Tenho certeza que nessa manhã os céus estão em alvoroço. Os anjos correm de um lado para o outro, cantando: Santo, Santo, Santo. As coisas estão acontecendo nesse momento, Pai. Que teu Espírito possa trabalhar o corpo, a alma e o Espírito. Toda honra, Senhor, e toda glória sejam dadas ao teu santo nome, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Minha irmã, dê um abraço nela bem forte, como se fosse eu. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Quero ouvir você dizendo isso. Alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Glória a Deus. Você pode sentar por um momento.